Os duendes eles são bastante chamados para realizar um desejo ou fazer uma proteção, às vezes em troca de algo. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Conhecido por fazer várias brincadeiras, quando algo não muito comum acontece, porventura é atribuído a esse duende. Prendedores de roupas que somem do varal, sandálias que desaparecem por um curto período de tempo, algo que deixou aberto, mas encontrou fechado, ou deixou fechado e encontrou aberto. Acho que você se recorda de outro ser misterioso. Porém, a diferença deles é de que um costuma aparecer nas florestas, enquanto o outro na zona urbana. Enquanto observa as pessoas procurarem os seus objetos ou desfazerem alguma brincadeira, fica em silêncio ao longe, apenas observando o desfecho daquela situação. Segundo a própria lenda, colocando-se o duendezinho na decoração da festa, ele irá ficar bastante agradecido. Irá se lembrar disso para todo sempre e provavelmente não irá fazer mais visitas ou até mesmo brincadeiras. Já dizia a velha frase, não mexa com quem está quieto ou quieta. Conhecido por ter que ficar acordado por toda a eternidade, por ter suas brincadeiras não muito apreciadas, quando um certo dia decidiu brincar com quem não deveria. A visita de Yurik, ela foi marcada por vários livros rasgados, porções jogadas ao chão, vassouras quebradas ou até mesmo amassadas. Como se não bastasse, até o próprio chapéu da bruxa foi cortado. Após fazer isso, tentou se teletransportar, mas adivinha, não funcionou. Por estar em um local muito carregado e ainda estar com alguns respingos de porções, não conseguiu se teletransportar. E quando tudo não parecia piorar, piorou. Quando a bruxa da floresta, ela resolveu chegar em casa mais cedo, se deparando com tudo bagunçado e revirado, e um duende no centro de toda aquela confusão. A bruxa passou a noite inteira arrumando tudo, e como punição, o duende iria ficar acordado para todo sempre. Para alguns ele é considerado o protetor de quem dorme. Porém, para algumas outras pessoas, ele na verdade está estudando uma forma de voltar a dormir, observando as outras pessoas quando elas dormem, e muitas vezes fazendo algumas visitas dentro dos próprios sonhos delas. Conhecido por atender os pedidos de amor, realizando esses pedidos, sempre em troca de algumas frutas depositadas logo no início da floresta, a quem fez o pedido, sendo desejado por quem tanto deseja. A história conta que após muitos anos tentando conquistar alguém, não obtendo êxito, decidiu ensinar às outras pessoas o caminho certeiro para conquistar e seduzir, fazendo isso apenas em troca de algumas frutas. Após vários dias recebendo as suas frutas no início da floresta, observou que não sentia muita vontade de comer as frutas, mas foi após vários dias, ao encontrar o seu grande amor com o outro, perguntou a ela por que não tinha recebido uma chance, mas para sua surpresa e espanto, ninguém respondeu a ele e nem perceberam a sua presença. Foi então que se deu conta que já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Tinha feito a sua viagem eterna, por coincidência no primeiro dia que se apaixonou. Por isso que não conseguiu conquistar a quem tanto desejava, pois já não fazia mais parte do mundo dos vivos. Esse duende, ele é bastante frequente em florestas e pântanos. Conhecido por proteger a vegetação de qualquer interferência humana, sempre visto em represas, instalações e construções no meio da floresta. A sua presença é sentida por um agradável cheiro de flores no ambiente.
Mas não pense que tudo é um mar de rosas e que sempre foi assim. Sentindo que não estava perdido, mas que tinha encontrado seu local definitivo e que na verdade a floresta estava impedindo ele para que ele não fosse embora, que necessitava da ajuda dele para que pudesse proteger a floresta. Apesar de ter uma história bastante curiosa, o que mais chama a atenção é a parte da floresta, ou melhor dizendo, o seu pedido inusitado. Após vários dias perdido na floresta, com muita sede, sendo perseguido por animais selvagens, logo esbarrou em uma fonte, sem nem ao mesmo querer explorar a procedência e a qualidade da água da fonte. Devido a ter muita sede, bebeu dessa água, conseguindo finalmente saciar a sua sede. Após alguns momentos de descanso, foi surpreendido por algum dos animais que estavam lhe perseguindo, e para surpresa e espanto dele, nada aconteceu. Era como se os animais selvagens estivessem bem ali, mas não conseguissem enxergar ele. Após alguns minutos, os animais continuaram a vasculhar a floresta. Foi aí que o duende se deu conta de que não havia bebido uma água comum, mas sim água de uma fonte esquisita. Essa fonte nada mais nada menos era a fonte dos desejos, uma fonte acostumada a realizar muitos desejos. Porém, suas águas nunca poderiam ser retiradas daquele local. Como punição, iria ser raramente visto e teria que conceder o desejo de quem quer que seja. O desejo poderia ser qualquer coisa, enquanto o duende, caso ele se recusasse a fazer esses desejos, iria se tornar água no exato momento que negasse algum desejo, podendo se transformar em um cachorro, em uma cabra ou até mesmo um cavalo, fazendo isso para não ser muito bem descoberto. Como você sabe, a grande maioria dos duendes possui uma grande semelhança, mas isso não acontece com o duende foca. Ele é único. Qualquer um que olhe para ele, nota logo que é bastante diferente. Esse duende, ele tem como costume viver em ruínas, por viver e perambular há muito tempo, perante as várias ruínas e construções inacabadas. Logo ele conseguiu uma grande habilidade, a habilidade da arquitetura e engenharia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.